sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. All right, welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. And welcome back to our series in James. E bem-vindo de volta à nossa série em Tiago. So we're in James chapter 2. A gente está em Tiago, capítulo 2. We're looking at verses 8 through 13. A gente vai ver os versículos 8 até o 13. Okay? Now, remember that James is the half-brother of Jesus. Lembra então que Tiago é meio-irmão de This Jesus. is not the brother of John, the son of Zebedee. Esse Tiago não é o filho de Zebedeu, que é irmão do apóstolo João. He is one of the key leaders in the church in Jerusalem. Esse Tiago é um dos líderes principais na igreja em Jerusalém. Okay? He is very direct and very practical in what he writes. Ele é um cara bem direto e bem prático nas coisas que ele escreve. And he's writing to Jewish believers in Jesus. E ele está escrevendo para judeus que são crentes em Jesus. Okay, this is very important because there are certain aspects of this letter that are written specifically to Jewish people. E isso é importante porque tem alguns aspectos dessa carta que estão escritos especificamente para judeus. And then people in the 21st century read it, take it out of its context and start freaking out. E aí algumas pessoas no século 21 leem essa carta, tiram essas passagens do contexto e aí começam a surtar. Some things are not meant for us who are Gentiles. Algumas dessas coisas não são dirigidas a nós que somos gentios, Okay? But most of it is. mas a maioria é. Okay? So, today what we're talking about impartiality again. Hoje a gente vai falar de novo sobre imparcialidade. Okay? It's basically a continuation of what we were talking about last week. É basicamente a continuação do que a gente falou semana passada. So if you missed last week's, go back to YouTube and watch the last one. Então, se você por acaso perdeu a ministração de semana passada, vai lá pro YouTube e procura o culto de semana passada. But he's going to add a new aspect to this idea of impartiality today. Mas vai acrescentar alguns aspectos nessa ideia de imparcialidade. He's going to talk about impartiality and its connection to the law. Vai falar sobre imparcialidade e a conexão da imparcialidade com a lei. Okay, now I touched on that last week, but we're going to go more in detail. Eu toquei um pouco nisso na semana passada, mas hoje a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Okay, so let's start off. Look at verse 8. Então vamos começar aqui no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Okay, so
it starts off talking about the royal law. Ele começa falando da lei real. Okay, what is the royal law? O que é essa lei real? Well, he states it right here in the verse. Bom, ele já declara aqui no versículo You shall love your neighbor as yourself. que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Okay, this is a quote from Leviticus chapter 19, verse 18. Ele está citando aqui o livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Okay, so this was a command that God gave to the nation of Israel back in the days of Moses. Então, lá nos tempos de Moisés, Deus deu esse mandamento para o povo de Israel. Okay, and then Jesus came in and he re-emphasized that. E quando Jesus veio, ele reenfatizou isso. And then James, of course, takes that from his brother and gives it to us. E Tiago, escutando o irmão dele, traz isso de novo para nós. Okay, now what did Jesus say about this? Mas o que Jesus falou sobre Okay, isso? look at Matthew chapter 22, Vamos ver em Mateus, capítulo 22, 36 through 40. versículos 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. So when they go in and they ask Jesus about the law, Então, quando eles vão e perguntam para Jesus sobre a lei, and they ask him what are the most important commandments, e perguntam qual é o mandamento mais importante, quais são os mandamentos mais he comes up and he importantes, says there's two. ele fala, tem dois. First one is love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. O primeiro é ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, da sua mente e seu entendimento. Okay? And then he says the second one is just like it. E o segundo é parecido com esse. Love your neighbor as yourself. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Okay? These two commandments, all the law can be summarized in these two things. Toda a lei e os profetas podem ser resumidos nesses dois mandamentos. Okay? So this is really important, right? Então isso é bem importante, né? The Old Testament talks about it. O Antigo Testamento fala sobre isso. Jesus talks about it. Jesus fala sobre isso. And then other authors in the New Testament repeat it. E outros autores do Novo Testamento repetem. Okay? Remember, you're always looking for repetition in the Bible. A gente sempre tem que estar atento procurando repetições na Bíblia, And that will show you emphasis. porque isso vai mostrar onde está a ênfase. Okay? So when you see an idea that's repeated, it's being emphasized. Então, quando você vê uma ideia ou um tema que é repetido através das Escrituras, é porque Deus está dando ênfase a esse assunto. Okay, now, why are we talking about this? E por que a gente está falando disso? Okay? Because we're talking about showing partiality to people. Porque a gente está falando sobre demonstrar parcialidade com algumas pessoas. The context of the passage is if you're showing partiality to one person over another, you're not loving your neighbor. O contexto da passagem é que se você está demonstrando parcialidade ou favoritismo com alguém, você não está amando o seu próximo. Okay, now remember, last week we saw that the definition of partiality is to show respect for people. Lembra que semana passada a gente falou que uma das definições de parcialidade é você demonstrar respeito por uma pessoa. Okay, now, that's specifically one person over another. E a gente está falando especificamente de demonstrar respeito por uma pessoa ao invés de outra. It's like, oh wow, this guy's important, so I'm going to respect him. These other guys, I don't care about them. Então é tipo, essa pessoa é importante, então eu vou respeitá-la, mas essas pessoas eu desrespeito, não tô nem aí. Okay, that's not right. Não é isso, não And tá certo. what we call that in modern day language is favoritism. A gente chama isso de favoritismo na nossa língua contemporânea. Okay, favoritism in any form is not loving your neighbor. Então, favoritismo em qualquer forma, ele significa não amar o seu próximo. Okay, and so then that has consequences. E isso tem consequências. What are the consequences? Quais são as Look at consequências? verse 9. Olha aqui no versículo 9 de Tiago 2. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. He says, if you're showing favoritism, you are sinning. Ele diz que se você estiver demonstrando favoritismo, você está pecando. Okay, that's heavy. E isso é pesado. Okay, and then he adds another aspect to that. E depois ele acrescenta uma outra coisa a isso. He says that you are convicted by the law as a transgressor. Que você será condenado pela lei como transgressor. Okay, or in other words, he says you're breaking the law. Em outras palavras, ele está dizendo que você está quebrando a lei. Okay, remember,
Jewish audience. Lembra, é uma audiência, os leitores são judeus. Okay? And so then they want to follow the law because that's the basis of their whole culture. E eles querem seguir a lei porque é a base de toda a cultura deles. And they want to be good Jews, right? E eles querem ser bons judeus. So he's saying, okay, if you're doing this, you're not following the law the way you're supposed to. E aí ele diz para eles aqui que se você age dessa forma, você não está cumprindo a lei como deveria. Okay, so how is it that we fall into this sin? Mas então como é que a gente cai nesse pecado? Because almost all of us do. Porque praticamente todos nós fazemos. And sometimes it's just something very little. E às vezes é uma coisa bem But pequena. it's very difficult for us to not show favoritism to people that we like. Mas é difícil não demonstrar favoritismo para pessoas de quem a gente gosta. Okay, so in the passage last week, Na passagem semana passada, James gave the example of a rich man and a poor man. Tiago deu o exemplo de um homem rico e um homem pobre. He said, if you go and you show favoritism to the rich man because he comes into your church, Ele diz que se você vai e demonstra favoritismo para um homem rico porque ele entrou na sua reunião, no seu culto, and actually, what it said last week, it never said that he was rich, it said that he had gold rings and nice clothing, so it looked like he was rich. e se você lembrar bem, a gente nem falou que ele era rico, a gente disse que ele estava bem vestido e usando anéis de ouro e parecia rico. Okay, so the passage never says he's rich, Então a passagem nunca diz que ele é rico, but he has to be. Look at the way he's dressed. mas ele deve ser, olha o jeito que ele está vestido. So I'm going to show that guy favoritism. Então eu vou favorecer esse cara, I'm going to treat that guy good. vou tratar ele melhor. But then a poor guy comes in, Mas se um cara pobre entra, he's dressed in terrible clothing, ele tá mal vestido, and you're going to say, okay, now just sit over here on the floor. e você fala, ah, senta aqui no chão. Okay? That's not right. Isso não tá certo. Okay? That is partiality. Isso é parcialidade. Okay? But it doesn't have to be just this example of economic partiality. Mas não deve ser só esse exemplo de parcialidade econômica. Okay? And so we talked about other examples of partiality. Então a gente fala sobre outros exemplos de parcialidade. Remember, it could be male or female. Pode ser em relação a masculino e feminino. Okay? You can start showing favoritism to the people who are the same sex as you. Você pode começar a demonstrar favoritismo por pessoas que são do mesmo sexo que seu. That's not right. Isso não tá certo. Okay? It could be because of skin color. Pode ser por causa da cor da pele. You're going to show people favoritism because they have the same skin color as you. Você vai mostrar favoritismo a pessoas que têm a pele da mesma cor que a sua. That's not right. E isso também não tá certo. And it doesn't matter what skin color you have, E não importa qual cor de pele que você tenha, you still can't do that. você ainda não pode, But I'm ainda a assim você não pode fazer isso. I'm a minority. Mas eu sou uma minoria. It doesn't matter. Não importa. It's still favoritism. Ainda é favoritismo. You can't do that. Não pode fazer isso. Okay? It could be because of sexual preference. Pode ser por preferência sexual It could be because of political points of view. ou por pontos de vista político, It could be because they like the same team that you like. ou porque eles torcem para o mesmo time que Okay? você. You cannot show favoritism to anyone in the context of the church. Você não deve mostrar favoritismo por ninguém no contexto da igreja. In the world, it's going to happen. No mundo vai acontecer. But we as Christians can't go out in the world and act like the world. Mas dentro da igreja nós não podemos agir como igreja do jeito que o mundo age. Okay? So we don't want to show favoritism even in the church or outside of the church. Então nós como cristãos não queremos demonstrar favoritismo dentro da igreja e também não queremos demonstrar fora da igreja. Okay. Now, this idea of being a transgressor of the law. Essa ideia de ser um transgressor da lei Okay. This is, like I said, this is something that's very serious for the Jews. é uma coisa que, como eu já disse, é muito séria para os judeus. Okay, I got two verses for you that talk specifically about this issue. Tem 2 versículos que falam especificamente sobre essa questão. Leviticus 19:15, which we saw last week. Levítico 19:15, que a gente viu semana passada. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. So he says, don't favor the poor just because he's poor, E ele diz aqui, não favoreça o pobre só porque ele é pobre, and don't favor the rich either. e também não favoreça o rico. Just do what is correct. Só faça o que é correto. Okay? And then he says basically the exact same thing in Deuteronomy. E basicamente diz a mesma coisa aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 1,17 diz: Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Okay, so again, he says judge with equity, judge with justice. Então ele fala aqui: julguem com equidade, julguem com justiça. Okay? This is so important. This is what we don't do in so many instances as Christians. Isso é muito importante e é o que a gente acaba não fazendo em muitas maneiras. Okay? And sometimes what we do, trying to be good people, E às vezes o que a gente acaba fazendo tentando ser boas pessoas is that we start trying to help people who are minorities or who are less privileged.
Que a gente às vezes tenta ajudar pessoas que são em grupos de minoria ou que são menos favorecidas which is very good. ou menos privilegiadas, o que é muito bom. But then we start to show favoritism to them because they're in that state. Mas aí começamos a mostrar favoritismo para elas porque estão nessa condição. Okay, now we've crossed the line into sin. E daí a gente cruzou de novo essa linha do pecado. Okay, we can't do that, okay? A gente não deve fazer isso. Okay, so we can't show favoritism to a poor person just because he's poor. A gente não deve mostrar favoritismo a uma pessoa que é pobre só porque ela é pobre. Okay, so equity in all judgments. Então, equidade em todo julgamento. Okay, we'll come back to this. A gente vai voltar nisso. Okay, verse 10 and 11. Versículos 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Okay, so here he begins to use examples from the law. Então aqui ele começa a usar exemplos da lei. And what he says is, if you are going to keep the entire law, E o que ele está dizendo é que se você vai guardar toda a lei, but fail in just one point, mas você falhar em um aspecto, you are still guilty of the entire law. você é culpado de quebrar a lei toda. Okay? Now, this is not what I'm making up. Não sou eu que estou inventando This isso. is what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. Okay? What is it saying about the law? O que a Bíblia diz sobre a lei? The law is all or none. De que a Bíblia é tudo ou nada. Ok. A lei é tudo ou nada. That's how the law works. É assim que a lei funciona. We see that in today's society. A gente vê isso na sociedade de hoje. Here in Curitiba, we have radars all over the streets. Aqui em Curitiba a gente tem um monte de radar aí pela rua. Okay? If you're driving, you're not paying attention for just 5 seconds, Se você está dirigindo e ficou desatento ali por 5 segundos and you go just too fast through the intersection, e você passa ali rápido demais no cruzamento, you're going to get a ticket from a radar. você vai levar uma multa do radar. Okay? And it doesn't matter if you've driven perfectly, which no one's done, your entire life, E não importa se você dirigiu perfeitamente o que ninguém faz a vida inteira, okay? You still get a ticket. você vai levar uma multa. No, but go to the judge. Judge, I was perfect. I drive so good. That was just this one little error. E aí você vai lá recorrer pro juiz. Não, mas eu sempre dirigi perfeitinho, nunca fiz nada, juiz. Foi só dessa vez. He says, you're guilty. Ele fala, você é culpado. They don't care. Não interessa. They don't care how good you drove for how many years before that. Não interessa o quão bem você dirigiu por quantos anos antes disso. At that moment, you broke the law. Naquele momento, você quebrou a lei. And you're going to pay a fine. E você vai pagar uma multa. Unless you know someone who works at the company and you pay them and they remove the ticket for you. A menos que você conheça alguém que trabalha lá no serviço e pague essa pessoa para retirar essa multa para você. Okay? But that's corruption and that's another sin. E isso é corrupção e é um outro pecado. Okay? But you're going to have to pay that ticket. Mas você vai ter que pagar essa multa. Okay? And so you say, well, that's not fair. I was such a good driver. I was trying so hard my whole life. Mas não adianta você dizer, não é justo isso, porque eu sou um motorista tão bom, me esforcei tanto a vida inteira. Okay? It doesn't matter. The law demands perfection. Não importa, a lei exige perfeição. Okay? And so he gives 2 examples. Ele dá 2 exemplos. Okay? He talks about do not commit adultery and do not murder. Ele fala sobre cometer adultério e sobre assassinar. Both of these are part of the 10 commandments. Esses 2 estão lá nos 10 mandamentos. Okay? And then he says, E ele diz, now, if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. ele diz, se você não cometer adultério, mas você assassinar, você está infringindo a lei, está quebrando a lei. Okay? So, it says, do not commit adultery. Não cometa adultério. And you're like, okay, I didn't. My entire life, I didn't commit adultery. E aí você chega e fala, não, eu nunca na vida inteira adulterei, But I murdered one person. mas eu matei uma pessoa. Okay, you're guilty. Você é culpado. It doesn't matter how good you did with that other law, you broke one of them. Não importa o quão bom você foi naquela lei, você quebrou outra. Okay, now this is a funny order that he puts it in. É uma ordem engraçada que ele coloca Because aqui, today's day and age, everyone says, well, I'm a pretty good person. I never murdered anybody. porque na sociedade de hoje as pessoas falam, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém. I was talking with my uncle, Eu tava falando com meu tio, okay? And I was trying to talk to him about Jesus. e eu tava tentando falar com ele sobre Jesus, And he says, listen, I'm a good person. e ele falou, escuta aqui, eu sou uma pessoa boa. When I get to heaven, God will let me in. Quando eu chegar no céu, Deus vai me deixar entrar. Because I never murdered anybody, I never raped anybody.
porque eu nunca matei ninguém e eu nunca estuprei ninguém. Okay? That's his level. That's his pattern of righteousness. Esse é o nível, o parâmetro de justiça dele. Okay? Because these are the things you cannot do. You cannot murder and you cannot rape. Porque essas são as coisas que você não pode fazer. Não pode matar e não pode estuprar. That's true. Isso é You verdade. can't do those things. Não faça essas coisas. But there's a whole bunch of other things that we do that are wrong. Mas tem muitas outras coisas que a gente faz que também são erradas. What about all the times that he lied? E quantas todas as outras vezes que ele mentiu? What about the times he used drugs? Ou que usou drogas? Okay? What about the times that he broke so many laws? Cara, ele quebrou tantas leis. Okay? But, those don't matter. Those aren't the real thing. The only things that really matter are murder and rape. Ah, não, mas isso não importa. As únicas que importam são assassinato e estupro. That's not true. Não é verdade. The law demands perfection from us as human beings. A lei exige perfeição de nós como seres humanos. And there are so many laws that God gives us E tem tantas leis que Deus nos deu, that it's absolutely impossible for us to fulfill them all. que é absolutamente impossível para nós cumprirmos toda a lei. And so what is God doing? Então o que Deus está fazendo aqui? Saying you're not good enough. Ele está dizendo, você não é bom o suficiente. That's the whole purpose of the law. Esse é o propósito da lei. Okay, now, this is a problem with certain groups. Esse é um problema com alguns grupos. There's certain groups that try to follow the law. Tem alguns grupos que tentam seguir a lei. Okay? The most prominent is the Seventh-day Adventists. O que é mais comum são os adventistas do sétimo dia. Okay? They actually try to follow the law, the dietary restrictions, everything. Eles tentam seguir a lei, as restrições alimentares, tudo. Okay? But what are they doing? Mas o que eles estão fazendo? They're basically setting up the perfect pattern, perfect standard of God, Eles estão estabelecendo o que eles consideram ser o padrão, o parâmetro perfeito de Deus, and then they're breaking it. e estão quebrando. Because it's impossible to follow all of them. Porque é impossível seguir todos. And what he said in verse 10, if you keep the whole law but stumble in one point, you're a transgressor. E é o que ele diz aqui, se você segue tudo, mas tropeça em um, você é transgressor. You are guilty of all if you didn't do every single one of them. Você é culpado de todos se você não conseguiu cumprir todos. You just break one, you're guilty of all. Você quebrou um, você é culpado por todos. Okay, this is really heavy. Isso é pesado. Okay, Paul talks about the same thing in Galatians. Paulo fala a mesma coisa em Gálatas. Galatians 3, verse 10. Gálatas 3, versículo 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. He says you have a curse that's going to come on your life if you don't keep all the things of the law. Ele diz que se você não cumpre, se você não atende todas as coisas que estão na lei, você está debaixo de maldição. Okay? Now, then people in Brazil start to freak out because they see the word curse. Curse! Curse! We got to get out of the curse, right? E aí aqui no Brasil as pessoas começam a surtar porque elas ouviram a palavra maldição. Maldição, maldição, a gente tem que se livrar da maldição. Okay? So how do we get out of the curse? E como que a gente se livra dessa maldição? Okay? There's good news for us. Tem notícias boas para nós. Look at verse 13 and 14. Olha os versículos 13 e 14 de Gálatas 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. He says that now we have the opportunity to receive this blessing, which we also love, right? Ele está falando aqui que nós temos agora então essa oportunidade de receber essa bênção, que é uma palavra que a gente também gosta, Okay? By faith in Christ. pela fé em Cristo. Why? Por quê? Because he went and died in our place and took the curse upon himself. Porque ele foi e morreu no nosso lugar e tomou sobre si a maldição. And it says that he redeemed us from the curse of the law. E assim diz que ele nos redimiu da maldição da lei. Okay? And so what is he doing? E o que ele está fazendo? He's fulfilling the righteous standard of the law Ele está cumprindo o padrão, o parâmetro perfeito da lei, that we cannot fulfill on our own. do qual nós não podemos cumprir por nossa própria conta. We cannot be perfect. A gente não consegue ser We are perfeito. sinners. A gente é pecador. Okay? And so God says, this is the standard. Can you reach it? Deus chega e fala, ó, esse é o nível, você consegue chegar? Okay? And we can't. E a gente não And he consegue. says, okay, don't worry. That's why I sent Jesus. E ele fala, não se preocupa, é por isso que eu enviei Jesus. I send the pattern so you know that you're a sinner. Eu estabeleci esse padrão para que você entenda que você é pecador. And therefore see your need for the Savior.
E sendo assim, você tem uma necessidade de um Salvador. And then you see Jesus and you say, this is what I need. E aí você olha para Jesus e fala, é isso que eu preciso. Now, if we go back and we set the law back up and try to follow it as Gentiles, Mas se a gente dá as costas para isso e olha de novo para a lei, tenta erguer esse parâmetro e segui-lo como gentios, then we are establishing a pattern that we cannot fulfill. a gente está tentando um padrão que a gente não consegue atingir. Okay, Galatians 5 talks about, we don't have time to get into that, but read Galatians 5. Leia Gálatas 5. A gente não tem tempo de entrar em detalhes nessa passagem aqui, mas leia o capítulo 5 da carta aos It's Gálatas. heavy. É pesado, Okay, really heavy. muito pesado. Okay, but to understand that the law is not for us as Christians to follow, Mas então, entendendo que a lei não é para nós como cristãos look a little seguir, bit farther down the passage, Galatians 3, verse 24 and 25. olha um pouquinho abaixo ali na passagem, em Gálatas 3, no versículo 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Okay. He said that the law was a tutor for us. Ele disse que a lei era um tutor para nós. What does a tutor do? E o que um tutor faz? The tutor teaches you the way that you're supposed to go. O tutor é aquele que ensina para você a maneira com que você deve seguir. If you have a tutor for mathematics, Se você tem um tutor de matemática, okay, they're going to show you, okay, when you do these kinds of problems, you have to do it like this and like this, like this. ele vai falar, olha, quando você tem esse tipo de problema, de cálculo, você tem que fazer assim, assim, assim. You go, oh, okay, that makes sense, right? Ah, faz sentido, né? They're clarifying to show you how you should go. Eles estão esclarecendo para te ajudar a entender o caminho que você deve seguir. The law is a tutor for us. A lei é um tutor para nós. Says this is the righteous pattern, the righteous standard of God. Esse é o parâmetro de Deus, de justiça de Deus. Okay? You're not going to make it. Você não vai conseguir. Okay? But oh, right over there, there's Jesus. Mas logo ali está Jesus. Okay? And he'll help you with this. E ele vai te ajudar a fazer isso. So, either you don't make it or you run to Jesus. Então, ou você tenta e não consegue, ou você vai para Jesus. It's that simple. É simples assim. Okay? And so it says the law is the tutor to bring us to Christ Por isso que ele diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo, in order that we could be justified by faith, para que nós fôssemos justificados pela fé, not by the law. não pela lei. Okay? And so then he says, after we come to faith, after we go to Jesus, E aí ele diz, agora, porém, tendo chegado à fé, we are no longer under the tutor. ou seja, pela fé tendo chegado até Jesus, a gente não está mais debaixo da autoridade do tutor. Man, that's important, right? Cara, isso é This importante. is mega important for us as Christians, Isso é mega importante para nós como cristãos, especially Christians who are not Jewish. especialmente cristãos que não são judeus. These guys who James is writing to, Os caras para quem Tiago está escrevendo, they're trying to follow the law. eles estão tentando seguir a lei. It's their culture, it's their heritage. É a herança, é a cultura deles. That's not the same for Brazilians. Mas não é a mesma coisa para o brasileiro, It's not the same for Americans. nem para o norte-americano. Okay? It's very important that we understand we don't follow the same lifestyle É importante a gente entender que a gente não segue o mesmo estilo de vida, because it's not our culture. porque não é nossa cultura. Okay? And so he says that the pattern was there to lead the Jews to Jesus. E ele diz que esse tutor, o parâmetro, estava ali para nos levar até Jesus. And we can look at the law and say, okay, that's the righteous standard of God. E a gente pode olhar para a lei e falar, esse é o padrão de Deus. Beautiful. Lindo, Okay? But we can't do it. mas a gente não consegue So we fazer. go to Jesus, Então a gente vai para he Jesus, does it for us, ele faz por nós, and then we only use the law for evangelism, e aí a gente usa a lei para evangelismo, not for our lives. não para as nossas vidas. Okay? This is so important. Isso é muito, muito importante. Okay? So, back to James. Então, voltando lá em Tiago, He talks about the perfect standard. ele fala sobre um parâmetro perfeito. If you break one law, Se você quebrar uma lei, you're guilty of all. você é culpado pela lei toda. You're a sinner. Você é um pecador. The Bible says that the consequence or the wages of sin is death. A Bíblia fala que o salário, a consequência do pecado é a morte. Okay? So it's serious. You break one law, you've got serious consequences. Então, se você quebra um dos mandamentos, você é culpado por toda a lei. And so he says, hey, you can either pay that price or you can go to Jesus and be forgiven. E ele fala, você pode ou pagar a pena por esse pecado ou ir para Jesus para ser perdoado. Okay, let's go back to our example. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Imagine you're driving, you weren't paying attention for 5 seconds. Imagina que você estava ali dirigindo e por 5 segundos você se distraiu. You got going a little bit too fast. Você estava ali rápido demais. You go through an intersection, radar catches you, takes a picture of your license plate, you got a ticket. Passou ali no cruzamento, o radar pegou você, tirou a foto da sua placa. You're guilty. Você é culpado. Okay, you need to pay that ticket. Você precisa pagar essa multa. Okay, but now
Mas agora, someone comes in and says, hey, don't worry about it. I'll take care of it for you. alguém chega e fala assim, não se preocupa não, eu vou cuidar disso pra você. And not a corrupt politician, E eu não tô falando de uma situação corrupta, okay? Not some dude who works for the company who goes behind the scenes. não um funcionário do Detran que vai lá aliviar a tua barra, But there's some dude who has never gotten a ticket. He pays everyone's tickets for him. mas um cara que nunca levou uma multa na vida, ele chega lá e paga a sua multa pra Okay? você. He pays everyone's. Ele pagou todas as multas. Okay? Anyone who wants him to. Todos aqueles que quiserem. Okay? Wouldn't you go to that guy? Você não iria pra esse cara? Hey, I got a ticket. Can you help me? Olha, eu tomei essa multa aqui, você pode me ajudar? I heard that you help people with the payments that they have to make. Eu ouvi dizer que você tá ajudando o pessoal aí a pagar as multas que eles têm. Yeah, I pay everybody's ticket for him. Eu paguei a multa de todo mundo aí. Really? Can you pay mine? Sério, você pode pagar a minha? Absolutely. Claro, If you just ask. se você pedir. Oh, yeah. Will you pay for me? Ah, claro, você pode pagar pra mim? This is Jesus. É Jesus. Okay? We have a payment to make. A gente tem uma multa pra pagar. Okay? But our payment is a lot heavier than just, 80 reais or 100 reais or whatever a ticket is. Mas essa multa, esse pagamento é muito mais do que 80, 800 reais ou qualquer valor que seja. Okay? It's death. É a morte. And Jesus says, no, I'll pay it for you. E Jesus fala, não, eu vou pagar isso por você. I'll die in your place. Eu morro no seu lugar. I'll go up on the cross. I'll take the punishment for your failures. Eu vou ser pendurado na cruz pelos seus erros. And I'll take away everything you've done. E eu apago tudo que você já tenha And feito. it'll be just as if you were perfect under the law. Tudo que você já fez de errado. E vai ser como se você tivesse sido, como se você fosse perfeito de acordo com a lei. Isn't that the greatest deal ever? Não é tipo o melhor acordo do mundo. All you have to do is put your faith in Jesus. Tudo que você tem que fazer é colocar a sua fé em Jesus. That's exactly what the Bible's telling us. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo aqui. Okay? And that's why when we're getting into this, we get into verse 12. E é por isso que quando a gente está nesse assunto, a gente chega no versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. He talks about the law of liberty. Ele fala sobre essa lei da liberdade. Remember, we talked about this in chapter 1, verse 25. Lembra que no capítulo 1, versículo 25, a gente falou dessa lei. Okay? When these guys, these authors, were writing, especially to Jewish audiences, Quando esses autores estão escrevendo, especialmente para leitores judeus, they would use different references to the law eles usam referências diferentes para a lei. because it's something that the Jewish people completely understood. Porque é um assunto sobre o qual os judeus entendem completamente. But they didn't talk always about the law of Moses, Mas eles nem sempre falam sobre a lei de Moisés. but like here they talk about the law of liberty. Mas aqui ele fala sobre a lei da liberdade. We talked about several different laws that is listed, especially in the book of Romans. A gente fala sobre várias leis, especialmente ali na carta aos Romanos. Like the law of the spirit of life. Paulo fala sobre a lei do espírito da vida. Hey, that sounds like a good one, right? Parece boa, né? What is he doing? O que ele está fazendo? He's making a contrast between the law of Moses and this new law, the law of liberty. Ele está fazendo um contraste entre a lei de Moisés e essa nova lei proposta, a lei da liberdade. Okay? What is the law of liberty? O que é a lei da liberdade? It's the message of the gospel. É a mensagem do evangelho. Okay? Why? Por quê? Because the message of the gospel is a message of freedom for those who receive it. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de liberdade para aqueles que a recebem. Okay? The message of the gospel is this. A mensagem do evangelho é essa. Okay? Jesus came to the earth. Jesus veio à terra. Okay? He did all sorts of ministry and helped all sorts of people. Ele fez todo o ministério e ajudou todas as pessoas, But he was falsely accused and put to death. mas ele foi acusado falsamente e foi morto. And he went there to die for our sins. E ele foi até lá morrer pelos nossos pecados. And then he was raised from the dead E ele ressuscitou dos mortos, to show that he had power over death. para mostrar que ele tinha poder sobre a morte. And he offers forgiveness of sins to all who will believe in him, E ele oferece perdão de pecados a todos que creem nele, especially after he appeared to his disciples and they went testifying of this message. especialmente depois que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos e eles saíram testemunhando dessa mensagem. Okay? This is what we call the good news. É disso que a gente chama de boas novas. Okay? Why is this good? Por que é bom? Because we can have all our sins forgiven. Porque nós temos nossos pecados perdoados. And then that liberty comes in. E essa liberdade vem. And he says, when you have all your sins forgiven, E ele diz, quando você tem seus pecados perdoados, now you have freedom from sin, você é liberto do pecado, death,
da morte and the law. e da lei. Man, those are three things that dominated our lives. Essas três coisas que dominavam a nossa vida. The law, the perfect standard of God. A lei, que era o padrão perfeito de Deus. Every time we fail, it's sin on top of us. Toda vez que a gente pecava, esse pecado sobre nós. And every time we sin, we have a consequence of death. E toda vez que a gente pecar, uma consequência de morte sobre nós. Those three things described our spiritual life before Christ. Esses três aspectos descrevem a nosso aspecto esses três aspectos descrevem a nossa condição espiritual antes de Cristo. And so James is saying, hey guys, remember the law of liberty? E aí Tiago fala, lembram da lei da liberdade? Did Jesus set you free from these three things? Que Jesus libertou vocês dessas três coisas. And now you have a life of freedom in Christ. E que agora você tem uma vida de liberdade em Cristo. It's not freedom to go on out and do whatever you want. Não é liberdade para sair e fazer o que você quiser. That's what people pervert the gospel and say. É o que as pessoas que pervertem o evangelho falam. They're like, I can do whatever I want. Jesus gave me freedom. Jesus me deu liberdade, posso fazer o que eu quiser. No. You got freedom from those things in order that you could have real spiritual life. Não. Você tá livre daquelas coisas espirituais para que você tenha vida espiritual. Okay? In order to follow Jesus and better. Para que você possa seguir Jesus e melhor. Okay? And so what's the message here? Qual que é a mensagem aqui? He's saying, guys, if we are showing partiality, we're breaking the law. Se nós estivermos demonstrando parcialidade, favoritismo, nós estamos quebrando a lei. You're not loving your neighbor. Você não está amando o seu próximo. And you're not walking in the law of liberty. E você não está andando na lei da He didn't liberdade. give you freedom to go on out and show partiality to people. Ele não te deu liberdade para ir lá e demonstrar parcialidade com as pessoas. He gave you freedom so that you could love your neighbor as you love yourself. Ele deu a liberdade para que você possa amar o seu próximo como você ama você mesmo. And so, in this passage, what we see, the law comes, and then the law of liberty comes right after. Por isso que ele fala que a lei vem e a lei da liberdade vem logo em seguida. Okay? The gospel. O evangelho. Okay? And that's the same thing in life. E a mesma coisa na vida. It's this passage, but it's all of life. Essa passagem, mas em toda a nossa vida. We're under the law of Moses. A gente está debaixo da lei de Moisés. But in Jesus, we have freedom. Mas em Jesus nós temos We've been liberdade. set free Nós fomos libertos in order to do something. para fazer algo. Not live for ourselves, Não viver para nós mesmos, but to love one another. mas para amar uns aos outros. Yeah, that's a pretty deep message, right? Essa é uma mensagem bem profunda, Read né? this passage, it's so simple. Você lê essa passagem e ela parece tão simples. Like, okay, yeah, don't show partiality, got it. Ah, tá bom, não ser parcial, beleza. Okay, but he's actually showing the whole gospel in this passage. Mas na verdade ele está apresentando todo o evangelho nessa passagem. So this is really cool. Isso é muito legal. And so all of this is connected back to the first verse, which talks about the royal law of loving your neighbor. E isso está tudo conectado com o primeiro versículo onde a gente falou sobre a lei real de amar o seu próximo. Okay, so then he closes out this little mini section in verse 13. Então no versículo 13 ele meio que encerra essa mini sessão. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. He says, judgment is without mercy for one who has shown no mercy. Que o julgamento, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não demonstraram misericórdia. How do we show mercy? Como que a gente demonstra misericórdia? By treating all people equally. Tratando as pessoas igualmente. It doesn't matter where they're from, what language they speak, what color their skin is. It doesn't matter. You treat everybody the same. Não importa de onde elas vêm, a língua que elas falam, a cor da pele, nada. Você trata todos com igualdade. Even though Mesmo not all que, people are the same. mesmo que nem todas as pessoas sejam iguais. Okay? We're all different, right? Nós somos diferentes. Nobody looks the same. Ninguém parece o mesmo. Okay? Some people are beautiful, some people are ugly. Algumas pessoas são bonitas, outras pessoas são feias. Some people have light skin, some people have dark skin. Algumas pessoas têm a pele clara, outras têm a pele escura. Some people are tall, some people are short. Alguns são altos, outros são baixos. Some people have incredible abilities and some people really don't. Algumas pessoas têm habilidades incríveis e outras não. We're not all equal. Nós não somos iguais. Even in the church you can see that. Mesmo na igreja você pode ver isso. God gave us all spiritual gifts that are different. Deus nos deu dons espirituais que são diferentes. Okay? And so then I'm not the same as this guy and that guy's not the same as that guy. Então eu não sou igual a esse cara e esse cara também não é igual àquele cara. And sometimes you even have people who have the same spiritual gift E às vezes você até vê pessoas que têm o mesmo dom espiritual and yet they use it totally different e eles usam de maneira completamente diferente. because they're not
the same. Porque eles não são o mesmo. Okay? No one is the same. Ninguém é igual. Not even identical twins are the same. Nem mesmo gêmeos idênticos são idênticos. Okay? Because they have little things that make them different. Porque tem pequenas coisas que os tornam diferentes. Okay? So, with all of that diversity, Então, com toda essa diversidade, we as Christians nós como cristãos are called to treat everyone the same. somos chamados a tratar todos com igualdade. Identifying their differences, Identificando as that's diferenças, fine, sim, tudo bem, but still treating them the same mas tratando como igual. and loving them as if they are our neighbor. E amando como o próximo. Okay? That's really, really important. Isso é muito, muito importante. Okay? We must show mercy to people by doing this. E a gente demonstra misericórdia, a gente deve demonstrar misericórdia para as pessoas agindo dessa forma. And so, mercy triumphs over judgment. Por isso ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. And so, this is what goes on in the church E isso acontece na igreja, with the mercy that Jesus gave us that we didn't deserve. com essa misericórdia que Jesus demonstrou por nós e que nós não merecemos. And then, through us, we bring that mercy to the world. E através de nós também estendemos essa misericórdia para o mundo, Treating people well, even though they don't deserve it. tratando as pessoas bem, mesmo que elas não mereçam. That's hard. Isso é difícil. Okay? That's what we're called to do. É isso que nós somos chamados a fazer. Man, I'm sure all of us had a situation where we go in and somebody treats us rudely. Eu acredito que todos nós tivemos uma situação onde a gente foi tratado de maneira errada, foi Could maltratado. be in a restaurant, in a doctor's office, on the bus, whatever. Talvez num restaurante, ou num consultório médico, num ônibus, que seja. Okay? Someone treated you bad. Alguém distratou você. And you did nothing. E você não fez nada. You get so mad. E você fica muito You're like, irritado com man, I isso. want to do something back to that person. E a gente fica pensando, eu quero revidar essa pessoa. Okay? That's not the way we're supposed to act. Mas não é assim que a gente deve agir. Okay? We have to show mercy to them. A gente demonstra misericórdia It com means essas we pessoas. don't give them what they deserve. Ou seja, a gente não dá a elas o que elas merecem. Okay? They deserve a response. Eles merecem uma resposta. For some of us, it's making a rude comment. Para alguns de nós é fazer um comentário maldoso, Some of us, it's sarcasm. ou ser sarcástico, Sometimes it's just acting like you're better than them, like you're a snob or something. ou ser meio snob, tipo agir como se você fosse melhor do que aquela There's all pessoa. sorts of ways we try and get back at people when they act rude towards Tem us. várias maneiras da gente ficar tentando retrucar as pessoas quando elas fazem alguma coisa contra nós. That's not Christian. Mas isso não é cristão. Even going on social media and posting about them. Mesmo ir nas redes sociais para postar sobre. Man, that is so low. É muito baixo. That is not Christian. Isso não é uma atitude cristã. We have to show mercy. A gente tem que mostrar misericórdia. Why? Por quê? Because that's what Jesus gave to us. Porque foi isso que Jesus nos deu. We deserve hell. A gente merece o inferno. We deserve death. A gente merece a morte. And Jesus came and brought mercy into our E lives. Jesus veio e trouxe misericórdia para as nossas It's vidas. interesting, in chapter 3 of James, we're going to talk about how the true wisdom of God shows mercy. É interessante que no capítulo 3 da carta de Tiago, a gente vai falar como... the wisdom? How the true wisdom of God Como a verdadeira sabedoria de Deus shows mercy. mostra misericórdia. Okay? And then we're also going to see in chapter 5 how God is so merciful, and he gives the example of the life of Job. E também quando chegar no capítulo 5, a gente vai ver como How God is so merciful, Deus é tão misericordioso and he uses the example of Job. e ele usa o exemplo da vida de Jó. Okay? So this is a really important idea. We're seeing a theme that's building throughout the book of James. Então a gente vê que esse é um tema importante que vai crescendo e se repetindo na carta de Tiago. Okay, so I want to end with one last verse Eu quero terminar com o último versículo, because it summarizes everything that we've talked about here in this passage. porque ele meio que resume tudo o que a gente está falando nessa passagem. Matthew 5, verse 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. He said, "Blessed are the merciful, Jesus falou, bem-aventurados ou benditos são os misericordiosos, because they're going to receive mercy." porque eles vão receber misericórdia. Man, isn't that what we want? Não é isso que a gente quer? We want mercy, right? A gente quer We misericórdia, want to né? give justice to other people, but we want mercy from other people. A gente quer agir com justiça contra outras pessoas, mas a gente quer receber misericórdia. Have you guys ever had that? Já aconteceu isso com vocês? Man, so many times I've been so mad. It's like, Lord, bring judgment on that person, Às vezes você tá ali bravo orando, Deus, traz juízo sobre essa pessoa. but forgive me of my sins. Mas me perdoa dos meus Yeah, pecados. what? Quê? I want mercy for me, but I want judgment for them? Eu quero misericórdia pra mim, mas juízo sobre eles? Oh, that's not right. Isso não tá certo. Okay, that's what James is talking about. É disso que Tiago tá falando. Okay, he says, let's
receive mercy from Jesus, vamos receber misericórdia de Jesus, following the law of liberty, seguindo a lei da liberdade, and then let's share that mercy with others mas compartilhando, estendendo essa misericórdia aos outros, by being impartial sendo imparciais and showing equality to all people. e agindo com igualdade para com as pessoas. Okay? Very simple message, but very profound. Uma mensagem bem simples, mas bem profunda. If you're like me, Se você é como eu, and you feel like, man, I show favoritism all the time, e você pensando agora, pensa, cara, eu demonstro favoritismo o tempo inteiro. okay? We need to repent. A gente tem que se arrepender And we just ask the Lord to forgive us e pedir ao Senhor que nos perdoe, because He's merciful porque Ele é and He's misericordioso forgiving. e Ele nos perdoa. And so He's there to hear our prayers. E Ele está pronto a ouvir nossas And orações. so let's pray for that. Então vamos orar por isso. Father, we ask that you would bring mercy upon us now. Pai, nós oramos para que o Senhor traga misericórdia sobre nós That agora. you would forgive us for showing partiality to certain people and people groups. Nos perdoa por demonstrar favoritismo, parcialidade para pessoas ou grupos de pessoas. That's not right. Porque isso não está certo. We're wrong. Forgive us. Nós estamos errados em fazer isso. Nos perdoa. Help us as the church, as the body of Christ, Nos ajuda como igreja, como corpo de Cristo, to show equality and love towards all people, para mostrar igualdade e amor a todas as pessoas, especially inside the church. especialmente dentro da igreja. Don't let Calvary Curitiba be a place where we favor certain people, Não deixe que a Calvary Curitiba seja um lugar onde a gente favorece algumas pessoas, that we just treat everyone the same who comes in. mas que a gente trate todas as pessoas que vêm aqui igualmente. Okay? Let our hearts be cleansed Que nossos corações sejam and purificados filled with your mercy e cheios da tua to misericórdia, share that mercy with others. para compartilhar essa misericórdia com outras pessoas. Please guide us and forgive us. Por favor, nos guia e nos perdoa. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.